Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia fascinante: a diferença entre emoção e sentimento. E olha, essa é uma distinção que pode de verdade mudar o jeito como a gente se enxerga. A gente fala emoção, fala sentimento, e no dia a dia parece que é tudo a mesma coisa, né? Tô sentindo medo, tive uma emoção de medo, mas e se eu disser que para a ciência a história é bem outra? Então, vamos lá. O neurocientista Antônio Damasio mostra que essa diferença não é só um detalhezinho técnico, não. Na verdade, é uma virada de chave. É o que nos ajuda a entender a conexão entre mente e corpo de um jeito totalmente novo. Para começar, vamos falar das emoções. E aqui a primeira coisa a entender é, segundo Damasio, tudo começa no corpo. Pensa na emoção como aquela primeira reação, sabe? Aquela resposta física, automática a alguma coisa que aconteceu no mundo. O ponto central é esse: emoção é ação. É o coração disparando, a pupila dilatando, os músculos ficando tensos. É o nosso corpo reagindo a um estímulo. Pode ser um perigo, uma surpresa boa, qualquer coisa. E a ideia é exatamente essa que está aqui no texto do Damasio. Emoções são um conjunto de alterações no corpo. A palavra-chave aqui é públicas. Uma emoção pode ser vista, pode ser lida por fora. Pensa bem, se alguém fica pálido, com o olho arregalado, a gente sabe na hora que é medo. Não precisa de palavra nenhuma. Então, para fechar essa parte, emoções são reações do corpo, são vivíveis, super rápidas e muitas vezes acontecem antes da gente sequer pensar a respeito. Algumas são por instinto, tipo um susto, outras a gente vai aprendendo com o tempo. Beleza, se a emoção é a reação do corpo, o que vem depois? Agora a gente vai para a segunda parte da história. Como a mente entra nessa jogada? E é aqui que está o pulo do gato. O sentimento é a experiência que a gente tem depois que a emoção já rolou lá no corpo. É a nossa mente se dando conta de toda aquela cascata de reações físicas. E ao contrário da emoção, o sentimento é privado. Só quem sente sabe como é. E essa ideia de mapeamento mental é fantástica. É exatamente o que o texto original diz. O sentimento é o cérebro mapeando o estado do corpo. É como se o cérebro estivesse o tempo todo lendo o corpo e traduzindo essas leituras numa percepção, numa história sobre o que está acontecendo. Para ficar bem claro, vamos pensar numa analogia. Imagina que o nosso corpo é uma orquestra. A emoção é a música que essa orquestra toca. Sabe? As vibrações, os sons, o ritmo. E o sentimento? O sentimento é a nossa mente ouvindo essa música e dizendo: opa, isso aqui é alegria. Ou então, isso é tristeza. Beleza, então vamos colocar tudo lado a lado agora para não ter mais nenhuma dúvida. Olha só que claro que fica. De um lado, as emoções. São reações do corpo, são públicas, automáticas, é o corpo em ação. Do outro, os sentimentos. São percepções da mente, privadas, conscientes, é a mente lendo o corpo. Uma coisa leva a outra, mas definitivamente não são a mesma coisa. Tá, a essa altura pode surgir aquela pergunta: entendi a diferença. Mas e daí? Por que isso é tão importante? E a resposta é que isso muda tudo. Essa citação do material original é poderosa. A gente vem de séculos pensando que a mente é uma coisa e o corpo é outra, completamente separados. É o tal do dualismo. O que o Damasio faz é simplesmente implodir essa barreira. Ele mostra que mente e corpo não só interagem, eles são um sistema só, totalmente integrado. E o impacto disso é gigantesco. A gente passa a entender que não existe razão pura separada da emoção, que a nossa própria consciência depende do que acontece no corpo, e que as melhores decisões que a gente toma na vida acontecem quando mente e corpo estão conversando, estão em sintonia. Então, a grande mensagem é essa. Nosso corpo não é só um táxi para o cérebro, sabe? Ele está o tempo todo mandando sinais e informações que viram sentimentos. E são esses sentimentos a base de quem a gente é, do que a gente pensa e de como a gente age no mundo. E para a gente fechar, fica uma provocação. Se os sentimentos são a mente lendo o corpo, o que será que o nosso corpo está tentando dizer para a nossa mente agora mesmo? Parar para ouvir essa conversa interna não é só um exercício de relaxamento, é talvez a chave para a gente entender a nossa própria consciência. A resposta pode ser bem mais reveladora do que a gente imagina.